a segunda edição do Resenha.com. O Resenha.com, na verdade, é uma série que ela é uma integração entre graduação e pós-graduação e é uma conversa entre um pesquisador da pós-graduação e alguém do mercado. E para uma discussão que, na verdade, vai levantar temas que estão presentes, né, no campo da comunicação, mas de uma forma que também rebate no campo do fazer a comunicação. A segunda edição é conosco aqui, Emanuel Jacobina, e comigo, Tatiana Siciliano, que sou professora do departamento também, e da pós-graduação. E a nossa discussão central vai ser sobre autoria, processos criativos, humor na teledramaturgia, vai se centrar basicamente isso porque tem a ver com a minha pesquisa, que é uma pesquisa sobre narrativas ficcionais. Então, essa é a nossa conversa de hoje, e eu vou apresentar aqui o Emanuel Jacobina, que é um autor e escritor, né, que fez Malhação, vários episódios de Malhação, a novela Coração de Estudante, episódios para Grande Família, e é nosso mestre aqui pela PUC, né, com a dissertação Tem Mãe no Meio, melodrama e comédia em A Grande Família. A gente começa aqui, Manuel, falando um pouquinho sobre a questão do processo criativo de autoria. Né? A gente pensando, lembrando a autoria como algo moderno, né? Que antes você não tinha, né, da questão mais capitalista, das revoluções burguesas, você não tinha o papel do autor como criativo, como gênio criador. E hoje você tem esse papel dessa autoria como lugar da criação, como lugar dessa inventividade, dessa relevância do autor. Mas como é que a gente pensa isso na telenovela e na série, que é, na verdade, um processo coletivo? Eu acho que o processo de autoria, né, ele não é o mesmo no audiovisual daquele processo de autoria que ocorre na literatura ou mesmo no teatro. Porque no audiovisual o processo é muito importante. Então, você tem uma série de compromissos com um coletivo de pessoas quando você é um autor de audiovisual. Nós, autores do audiovisual, temos a necessidade de formalizar alguns conhecimentos e algumas convicções sobre a ideia que nós estamos desenvolvendo para ser contada, de modo a possibilitar ao coletivo de outras pessoas, o diretor de fotografia, o cenógrafo, principalmente o diretor-geral, que eles entrem dentro desse texto e façam as suas intervenções dentro desse texto para que ele possa ser materializado. O cinema acaba sendo uma arte mais do diretor, né? É um filme e acaba sendo do diretor mais do que do roteirista. Na telenovela acaba sendo mais do autor roteirista do que do diretor. A gente tem um exemplo muito marcante no cinema brasileiro, que é o seguinte: Dias Gomes, né, foi o autor da peça O Pagador de Promessas. Né? Quando você vê o crédito dele no filme, o crédito dele é Diálogos de Dias Gomes. Ninguém se lembra quem é o diretor. Se eu perguntar aqui, talvez meia dúzia de pessoas saiba quem foi o diretor do Pagador de Promessas, que ganhou Palma de Ouro em Cannes. Foi o Anselmo Duarte. Mas ninguém lembra disso. As pessoas sabem que esse filme era um filme fundamentalmente do Dias Gomes, apesar da intervenção do diretor. Agora, com isso eu não estou querendo dizer, e realmente não acredito nisso, que o roteirista seja mais importante que o diretor no cinema. Não é. O diretor é mais importante que o roteirista no cinema. Qual é o tom do humor? Quais são os riscos que a gente tem que ter com o humor? Né? Enfim, para, na verdade, não ficar sem graça, poder fazer uma piada e não ficar sem graça, e rir com, mas não rir dele. O humor é feito para fazer a gente rir. Vamos combinar isso, né? Assim, se a gente não ri, você não está no campo do humor. Ponto. Aqui na PUC, né, um mestre espetacular, né, o Luiz Costa Lima, falava da obra do Nelson Rodrigues, dizendo que ela produzia uma ironia que estava além do cômico.
Bom, se está valendo o cômico, não era exatamente para fazer rir, né? Mas, quando é adaptado para o cinema, o Nelson Rodrigues, quase que invariavelmente a tendência dos diretores é organizar a narrativa para que ela produza o cômico. Mas nós, brasileiros em particular, temos um gosto enorme pela comédia, a gente adora rir. Mas, então, o que explica, então, as emissoras de TV, especialmente a Globo, né? A gente, quando está falando assim, onde a gente vê isso com mais facilidade é na Globo, ela ter reduzido tanto as suas produções humorísticas, né? Programas de sketch não existem mais, né? Séries como A Grande Família, ou Entre Tapas e Beijos não existem mais. Eu acredito que muita gente, né, atribui isso à polarização política no Brasil, né? Mas eu não acredito nisso. Eu não acho que é isso que fez com que o humor refluísse. Eu acho que isso é mais um aspecto superficial do que o que de fato acontece. Na minha opinião, o que acontece é que a sociedade brasileira foi modificada, se modificou muito nos últimos 20 anos, 25 anos. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, vamos dizer 15, num texto meu para uma novela, um personagem branco chamar outro por apelido carinhoso de negão não provocaria grande reboliço. Talvez alguém comentasse na época no Facebook: poxa, não quero ser chamado de negão, não acho correto esse tipo de tratamento. Mas isso não provocaria uma grande indignação. Hoje, se um personagem de novela disser carinhosamente para outro que é amigo de infância: ô negão, as pessoas vão maciçamente reclamar disso como sendo um tratamento inadequado e eu, pessoalmente, acho que isso é uma evolução dentro da sociedade brasileira. É um discurso afirmativo de uma parcela da população que diz: não, cara. A gente está com dificuldade de consensuar uma moral da sociedade brasileira em relação aos temas que o humor trata. As piadas podem ser feitas de que forma, em relação a quê? É uma questão que a sociedade brasileira hoje está vivendo uma crise. E quando eu digo crise, não quer dizer uma coisa péssima, ruim, muito ruim. Quer dizer apenas uma crise, é uma situação no qual você não tem resposta para um problema, né? Há uma questão que está colocada e você ainda não tem a resposta para ele. Eu acho muito importante você botar um autor para refletir sobre o seu processo criativo e sobre os limites da criação. E esses limites da criação têm a ver tanto com o campo da organização dos processos criativos, com, né, equipe, como é que dá, ritmo de trabalho, como também das questões sociais, né? Para quem que você está endereçando isso, qual é a reação desse público, o que esse público está demandando, quais são as dispersões desse público. Então é importante ouvir como é que é esse processo dentro de todas as transformações sociais que a gente está vivendo.